Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao estudo da isomeria espacial, hoje vamos ver a isomeria óptica. Ela ocorre em compostos que apresentam a mesma forma estrutural plana e formas espaciais diferentes e que apresentam atividade óptica. Recomendo que vocês leiam o tópico Conexões da página 165 do livro de vocês, que fala da química e física da luz polarizada. Então, para vocês entenderem melhor esse assunto, vocês têm que rever o conteúdo de luz polarizada. O isômero ele pode ser destrógeno, representado por D ou simplesmente pelo sinal de mais. É o isômero que gira o plano da luz polarizado para a direita. Levógeno, quando representado pela letra L ou pelo sinal de menos, é o isômero que gira o plano da luz polarizado para a esquerda. Destrógeno direita, levógeno esquerda. E os termos que representam, que a gente coloca antes do nome, é D ou L, mais ou menos. Tá bom? A substância que ela apresenta atividade óptica, antes do nome dela vai ter que ter o termo que representa destrógeno ou levógeno. Na casa da gente é muito comum a gente ver D-glicose ou D-glucose para representar a glicose destrógena, que é a glicose que tem atividade metabólica, porque a glicose levógena, que não é tão comum assim, ela não apresenta nenhuma atividade metabólica. Esses compostos, apesar de ter estrutura plana semelhante, a estrutura espacial dela é diferente e elas apresentam atividades ópticas de forma diferente. Ou seja, são estruturas diferentes. A D-glicose é totalmente diferente da L-glicose. Atividade óptica e assimetria. Os isômeros ópticos relativos a uma mesma fórmula plana correspondem a moléculas com configurações espaciais assimétricas. Elas não são simétricas, ou seja, uma corresponde à imagem do espelho da outra. Se a gente colocar as nossas duas mãos, uma em frente à outra, palma a palma, a gente vai ver que a nossa mão direita é a imagem especular, a imagem do espelho da outra mão. Mas se a gente colocar uma mão para sobrepor a outra, a gente vai ver que elas não são iguais. A gente nunca vai conseguir tocar o dedo polegar de uma mão com o dedo polegar da outra. Ou seja, as nossas mãos são assimétricas. Moléculas assimétricas são chamadas quirais ou enantiômeros. O que é o termo quiral? É relativo a essa característica da mão. Então, toda vez que houver uma molécula assimétrica, elas são chamadas de quirais ou enantiômeros. Então, moléculas quirais e enantiômeros são moléculas assimétricas. Elas são imagens especulares uma da outra, mas não são iguais. É só lembrar da mão da gente. A mão direita é uma imagem especular da mão esquerda, mas elas não são iguais. Se eu sobrepor elas nunca vou conseguir colocar o dedo midinho sobre o dedo midinho e o dedão sobre o dedão. Por quê? Porque elas não são idênticas. Carbono assimétrico ou centro quiral ocorre quando o carbono apresenta 4 ligantes diferentes. O carbono ser assimétrico, pessoal, ele tem que possuir 4 ligantes diferentes, tá bom? O exemplo que a gente tem é o 2-bromobutano. Fazendo uma representação espacial, construindo uma representação espacial da molécula de bromobutano, a gente tem um carbono quiral, ó, o CH3, bromo, CH2, CH3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2 bromo, butano. Se a gente colocar aqui no espelho, a gente vai ter o isômero dele, que vai ser CH3, o bromo aqui está do lado, esse outro bromo vai ficar oposto. O hidrogênio aqui, pessoal, atrás. O outro bromo, CH2, CH3 e o hidrogênio aqui. Se vocês observarem, essa imagem da direita é uma imagem especular da outra. Se você tentar sobrepor,
o bromo vai ficar de um lado e o outro do outro. Na indústria, quando a gente vai sintetizar essas substâncias, se ela apresenta isomeria óptica, se ela apresenta carbono quiral, muitas vezes a gente sintetiza quantidades semelhantes dos isômeros. Quando a gente tem quantidades semelhantes dos isômeros, a gente tem uma mistura chamada de mistura racêmica. É a mistura formada por partes iguais de isômeros ópticos. E como eu tenho partes iguais, metade desses isômeros vão dizer a luz para um lado e outra metade para o outro, eu não vou ter atividade óptica. A soma desse desvio vai ser zero, vai ser nulo. Então, eu não vou ter atividade óptica. A mistura racêmica não apresenta atividade óptica, apesar de os compostos apresentarem atividade óptica. A gente percebe que esse carbono é quiral, vou colocar um asterisco que representa o carbono quiral, porque se vocês olharem, os 4 ligantes desse carbono são diferentes, ó. Metil, bromo, hidrogênio, etil. O carbono que tem 4 ligantes diferentes é um carbono quiral. A quantidade de isômeros ópticos é 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos quirais. Se eu tiver um carbono quiral, como no exemplo anterior, eu tenho 2 isômeros ópticos. Se eu tiver 2 carbonos quiral na molécula, eu vou ter 2 elevado a 2, 4 isômeros ópticos, tá bom? Vamos observar a estrutura do 2,3 de hidroxibutano. Então, se é butano, tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Na posição 2 e na posição 3, eu tenho um hidróxido. 2 hidróxidos, quer dizer, 1, 2. Butano, então CH3. Aqui tem um H, não é isso? Aqui tem um H para completar 4 e aqui CH3. Vamos observar a seguinte situação. Quais dos carbonos são quirais? O primeiro carbono é quiral? Não. Por que ele não é quiral? Porque ele tem 3 ligantes iguais. Ó. Ele ficaria assim. Para ser quiral, todos os ligantes têm que ser diferentes. Então, esse carbono não é quiral. O segundo carbono é quiral? Vamos ver. Ele está ligado aqui a um metil, está ligado aqui a uma hidroxila, está ligado aqui a um hidrogênio e aqui a essa estrutura. Então, está ligado a 4 carbonos diferentes. Esse carbono aqui é quiral. O terceiro carbono é quiral? Vamos ver. Ele está ligado a uma hidroxila, a um metil, a um hidrogênio e a essa outra estrutura aqui, ó, diferente. Então, o segundo carbono também é quiral. Essa molécula tem 2 carbonos quirais. Se ela tem 2 carbonos quirais, quantos isômeros ela tem? Então, a quantidade de isômeros dela vai ser 2 elevado a n. Se n é igual a 2, então vai ficar 2 elevado a 2, que é igual a 4 isômeros ópticos. Então, essa estrutura tem 4 isômeros ópticos, tá bom? Então, alguns exemplos de isômeros ópticos na natureza. O primeiro é a ketamina. Uma das formas da ketamina corresponde a um anestésico. O seu isômero óptico é um alucinógeno. Então, a gente tem que um dos isômeros é um anestésico, é utilizado como anestésico, e o outro é uma substância alucinógena. A talidomida, que foi um medicamento, inclusive no livro de vocês tem um texto falando sobre ela, foi um medicamento muito usado para enjoo nos anos 60. E em mulheres grávidas, nos hospitais, as mulheres grávidas, nos primeiros meses de gravidez, tomavam esse medicamento e começou a nascer muita gente com teratogenia. Muitas crianças nasciam com teratogenia. Por quê? Porque o isômero da talidomida ocasiona essa malformação fetal. As crianças nasciam sem os braços, ou sem as pernas, ou sem os 4 membros. O isômero estava ocasionando essa doença. O aspartame, que é um adoçante, o isômero dele tem um sabor amargo. O limoneno, a gente tem 2 tipos, o limoneno do limão e o limoneno da laranja. Eles são isômeros, mas o sabor do limão, o limoneno é responsável pelo sabor do limão, é totalmente diferente do sabor do limoneno da laranja, simplesmente pela questão do carbono quiral. Por último, temos a glicose, que tem 2 isômeros, um é a D-glicose, o outro é a L-glicose. Enquanto que a D-glicose tem função metabólica, de produzir energia
a L-glucose não tem essa função. Na natureza, nos seres vivos, o próprio metabolismo, o funcionamento dos seres vivos, eles conseguem produzir o isômero que tem interesse. Por exemplo, as plantas produzem D-glicose, elas não vão produzir L-glicose. Mas na indústria química, se a gente for produzir por rotas normais, rotas simples, geralmente a gente vai produzir uma mistura racêmica desses isômeros. Então a gente precisa utilizar artifícios, mecanismos próprios, mecanismos específicos para que a gente produza a quantidade mínima dessas misturas racêmicas. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Façam as atividades, leiam o capítulo do livro. Até mais, boa semana a todos.